A Copa do Mundo do Catar tá chegando, a gente só pensa nisso. Então hoje a gente vai contar pra vocês com detalhes a história de todas as Copas do Mundo. Esse vídeo vai ficar um pouco maior do que o normal, porque não tem como contar tanta coisa em 10 minutos, né? Então relaxa bem confortável aí na cadeira e vem comigo. Pra falar de Copa do Mundo, a gente tem que contar um pouquinho de como que ela começou. E antes mesmo de existir Copa, já existia uma competição que juntava grandes seleções do mundo, que era as Olimpíadas. A primeira vez que o futebol deu as caras nos Jogos Olímpicos foi em 1900, em Paris. Mas nessa época, apenas 3 países disputaram a modalidade, e não eram nem seleções, e sim times. Exatamente, um time do Reino Unido, um da França e um da Bélgica representando os seus países. O Reino Unido venceu, mas nem medalha recebeu. Ao longo dos anos, o formato da competição de futebol nos Jogos Olímpicos foi melhorando um pouquinho. Teve uma pausa também por causa da Primeira Guerra, e aí as Olimpíadas voltam com o futebol em 1920. E em 1924 que aí sim temos a primeira organizada pela FIFA. Só que a competição ainda era dentro das Olimpíadas, beleza? Dessa vez tinham 24 seleções participando e o Uruguai foi o primeiro campeão, vencendo na época então a medalha de ouro. E aí 4 anos depois, em 1928, o Uruguai volta a repetir esse feito. Nessa época o futebol começou a virar uma das modalidades mais importantes dos Jogos Olímpicos e mais populares, só que tinha um pequeno problema, né? Não podiam participar atletas profissionais, e os melhores jogadores, mesmo naquela época, já eram profissionais. Por isso a FIFA decidiu se soltar dos Jogos Olímpicos e criar a sua própria competição. O cérebro por trás dessa criação foi Jules Rimet, então presidente da FIFA, que resolveu criar a Copa do Mundo para ser jogada no intervalo entre Olimpíadas. É por isso que a gente tem uma Copa do Mundo, aí 2 anos depois vem Olimpíadas, aí 2 anos depois tem Copa do Mundo de novo, mas chegamos então para a primeira edição oficial. Para sediar a Copa do Mundo em 1930, a FIFA escolheu o Uruguai, país que era aí bicampeão mundial nos Jogos Olímpicos. E como era uma competição nova e tinha toda a questão logística para as seleções irem até a América do Sul jogar, apenas 13 resolveram participar. Elas foram divididas em 4 grupos, e se você fez as contas certinho, sim, não fecha direito, né? Portanto, 3 grupos tinham 3 seleções e um grupo tinha 4. É bizarro, mas foi assim. O primeiro gol da história da Copa do Mundo foi marcado pelo francês Lucien Laurent. E depois dos jogos dos grupos, Argentina, Uruguai, Iugoslávia e Estados Unidos foram para as semifinais, com a Celeste vencendo a Argentina na final por 4-2 e garantindo que era naquela época tricampeã mundial, o que até hoje é uma polêmica, porque aqueles títulos mundiais que eram na época das Olimpíadas contam ou não? O Uruguai considera, tanto é que nas camisas deles tem 4 estrelinhas lá, tá? Enquanto a FIFA considera o Uruguai 4 vezes campeão mundial, mas apenas campeão de 2 Copas do Mundo, então tem essa distinção, tranquilo? A gente vai pra 1934 e a história das Copas às vezes se confunde com tretas e rixas que aconteceu entre os países, e foi o caso também dessa edição. Em 1930 a Itália não tinha ido pro Uruguai participar, e portanto quando chegou em 34 e a Copa era na Itália, quem resolveu dar o troco e não ir jogar foi justamente o campeão Uruguai. Dado o sucesso da edição anterior, dessa vez 32 seleções foram para uma espécie de mata-mata preliminar para ver quais 16 seleções iriam para a Copa do Mundo, e isso incluía a anfitriã. Hoje em dia quem tá sediando a Copa do Mundo não precisa passar de eliminatórias, né? Tá automaticamente classificado, mas naquela época não era assim. Então imagina o climão se a Itália não tivesse conseguido se classificar para a Copa no seu próprio país. Eventualmente a Itália enfrentou a Tchecoslováquia na final da Copa do Mundo e venceu por 2-1. Novamente o time anfitrião levava a taça para casa. Dá pra dizer que o craque dessa Copa foi o italiano Giuseppe Meazza, esse mesmo que é ídolo da Inter de Milão, né? Enquanto uma das queridinhas do torneio foi a seleção da Áustria, que ficou conhecida como Wonder Team, ou Time Maravilha, né, digamos assim, que foi a melhor geração austríaca que já pisou nos gramados, mas que não conseguiu se transformar numa grande seleção por motivos que veremos daqui a pouco. Em 1938, mais uma Copa seria sediada na Europa, dessa vez na França, e assim como tinha feito em 34, o Uruguai resolveu boicotar e não foi, assim como a Argentina. Eram 2 seleções muito importantes de fora, né? Elas tinham sido as 2 finalistas de 1930. Vale lembrar que além de
tretas aí, né, também tinha a questão de que na época as viagens eram feitas de navio, eram longas, eram cansativas e tal. Novamente 32 seleções disputaram as 16 vagas para a Copa do Mundo, que acabou virando apenas 15 vagas, isso porque a Áustria foi anexada à Alemanha nazista e então não era mais considerada independente, por isso não pôde participar da Copa como Áustria. Inclusive alguns jogadores austríacos passaram a fazer parte da seleção alemã. Depois das fases preliminares, a França foi de berço cedo, né? Não tivemos mais uma anfitriã campeã e as semis foram divididas entre Hungria e Suécia e Itália e Brasil, que até aqui tava sumido do vídeo, né? Mas o Brasil começa a aparecer nas Copas agora e o resto a gente sabe muito bem, né? O Brasil em 38 foi muito bem representado pelo Leônidas da Silva, que muitos consideram o inventor da bike, né? Do chute do gol de bicicleta. Ele que fez 7 gols em 4 jogos naquela Copa. Mas ainda assim viu a seleção ser eliminada pelos italianos, que foram pra final e bateram a Hungria por 4-2, sendo então, na época, bicampeões da Copa do Mundo. A próxima Copa deveria ser em 1942, mas por causa da questão da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, a Copa acabou sendo adiada, até que foi acontecer apenas em 1950. E a sede escolhida foi justamente o Brasil, o que agradou os sul-americanos, né, poderem jogar mais perto de casa, e também os europeus, porque os países estavam na maior parte destruídos. Nenhum país europeu ia querer sediar. Além disso, tinham 31 seleções no páreo para participar da Copa do Mundo, e no final, apenas 13 times foram participar. Isso porque teve várias tretas na época, com seleções abandonando por vários motivos diferentes, várias tretando com a FIFA. A Argentina tinha uma rixa com a CBF, então resolveu boicotar a Copa, que era no Brasil. Então a fase de grupos teve 2 grupos com 4 equipes, um grupo com 3 equipes e um quarto grupo com apenas 2. E aí, para determinar o campeão, não teve mata-mata, foi formado um quadrangular final, como se fosse uma segunda fase de grupos que tinha apenas um grupo com 4 seleções, quem pontuasse mais era campeão. Nesse formato não era para ter uma final, mas acabou tendo, porque Brasil e Uruguai chegaram para a última rodada, tendo que jogar entre eles e liderando o grupo. Para o Brasil bastava um empate para ser campeão mundial pela primeira vez. Só que o jogo no Maracanã, que inclusive foi construído para essa Copa do Mundo, acabou ficando marcado como uma grande ferida no coração do torcedor, porque o Brasil até abriu o placar, mas tomou a virada com gols de Schiaffino e Didia, garantindo aí o bicampeonato para o Uruguai e colocando para sempre na história o famoso Maracanaço. Mas talvez esse desastre na Copa do Mundo de 50 tenha sido bom pro Brasil, se liga. O Pelé era muito pequeno nessa época e hoje ele conta que depois do pai dele ficar muito chateado com o resultado, teria prometido ao jovem Pelezinho que um dia ele venceria uma Copa do Mundo. O resultado a gente vai ver já já. Mas o que não precisa ficar pra depois, pode ser agora, é você se inscrever aqui no canal. Basta clicar no botão vermelho embaixo do vídeo, você entra pra nossa comunidade e acompanha os vídeos que a gente tem feito aí com mais facilidade. A gente tem feito muito material sobre a Copa do Mundo, eu acho que você vai gostar, beleza? Bem-vindo! Em 1954 foi a vez da Suíça então sediar a Copa do Mundo. A gente voltou a ter 16 seleções participando na fase final, né? E o formatinho voltou ao que era antes, fase de grupos e depois mata-mata. Também essa foi a primeira Copa televisionada na história. Foi nessa Copa também que surgiu o uniforme canarinho da seleção brasileira. Camisa amarela e calção azul, com o Brasil abandonando o uniforme branco que era utilizado anteriormente por causa do desastre de 50. O Brasil foi eliminado nas quartas por uma seleção que virou a queridinha do torneio, a Hungria, que contava com um timaço, incluindo o famoso Ferenc Puskás, que dá nome ao prêmio de gol mais bonito do ano pela FIFA, né? E a seleção da Hungria derrotou os brasileiros com direito à porradaria no final. E os times que chegaram às semifinais foram Hungria contra Uruguai e Alemanha Ocidental contra Áustria, o que foi um confronto pra lá de simbólico, né? E no final das contas, a Alemanha enfrentou a Hungria na final. E aí essa história você deve conhecer. Na fase de grupos, a Hungria tinha destruído a Alemanha. Então quando eles se enfrentaram na final, parecia que a Hungria era ampla favorita. E começou o jogo marcando 2-0 logo no início. Só que a Alemanha conseguiu se recuperar, empatou o jogo e virou no finalzinho para 3-2, se sagrando campeã mundial naquele jogo que ficou conhecido como o Milagre de Berna. Chega então a Copa de 1958 e dessa vez ela foi sediada na Suécia e que tinha 16 participantes ali bem certinho, incluindo a seleção brasileira, que chegava bem vista por causa do futebol encantador que jogava e também por causa de 2 jogadores interessantes, Garrincha e uma jovem promessa de apenas 17 anos chamada Pelé. E essa Copa também teve a participação do goleirão famoso aí, Lev Yashin, da União Soviética, que chamava atenção com o seu jeito bem diferente de ser goleiro na época, né? Enquanto a França teve um baita destaque, o
Just Fontaine, que marcou 13 gols nessa Copa do Mundo em apenas 6 jogos e é até hoje, né, o jogador que mais conseguiu fazer gols em apenas uma edição de Copa. O Brasil chegou na final para enfrentar justamente a anfitriã Suécia, e a gente tá vendo que várias vezes os anfitriões levam a Copa para casa, mas dessa vez foi diferente. O Brasil seria campeão desde que aquela maldição da Copa de 50 não voltasse. Parecia que poderia voltar, porque os suecos abriram o placar. Só que o Brasil era muito superior e a partir daí foi chocolate pra cima deles. Vavá empata logo em seguida e ainda no primeiro tempo faz o da virada. E aí no segundo tempo em que Pelé faz um dos gols mais antológicos da história do futebol, dando um chapéu no zagueiro antes de marcar o terceiro. Zagallo ampliou, Suécia diminuiu, mas o Pelé deu números finais à partida 5-2 e o Brasil era campeão do mundo pela primeira vez na história. Em 1962, a Copa voltava para a América do Sul, dessa vez no Chile, e pela proximidade geográfica e por ser atual campeão do mundo, o Brasil tinha favoritismo. Até porque, por exemplo, o Pelé não era mais um camarada de 17 anos, já era um jogador mais consolidado, amplamente considerado o melhor do mundo. Nesse ano de 62, por exemplo, foi quando ele foi jogar o Mundial de Clubes contra o Benfica de Eusébio e o Santos ganhou. O problema é que o Pelé se machuca no comecinho da Copa e aí acaba sobrando no colo do Garrincha a responsabilidade de liderar a seleção, e ele consegue fazendo o Brasil chegar nas semifinais contra o Chile. Inclusive nesse jogo tem algo bem incrível que acontece, é que o Garrincha é expulso e mesmo assim ele consegue jogar a final depois. Como, né? É uma história bem mal contada, mas basicamente deram um famoso jeitinho e o Garrincha entrou na final pra jogar. A gente contou essa história com mais detalhes nesse vídeo de curiosidades da Copa, vale a pena assistir também, beleza? A final foi contra a Tchecoslováquia e eles conseguiram abrir o placar logo no começo, só que mais uma vez a seleção brasileira vai buscar. Empata logo em seguida com o Amarildo, o famoso substituto do Pelé, e depois amplia com Zito e Vavá para se sagrar bicampeã mundial. No ano de 1966, a Copa do Mundo foi para a Inglaterra, a casa do futebol, né? Mas que estava bem sumida nesse vídeo. O Brasil era um dos favoritos para conquistar o tricampeonato, mas se não conseguiam parar os brasileiros na técnica, ia na porrada mesmo. Na fase de grupos, a Bulgária perdeu para o Brasil, mas conseguiram machucar o Pelé, que ficou de fora do próximo jogo contra a Hungria, que o Brasil perdeu, e ele até voltou para o último jogo contra Portugal, mas não adiantou nada e o Brasil caiu na fase de grupos. Portugal, que seria um dos grandes destaques dessa Copa, muito por causa do craque gênio Eusébio, que ajudou a levar a seleção para as semifinais contra a Inglaterra. Os ingleses tinham debaixo das traves o Gordon Banks, considerado por muitos um dos melhores goleiros da história, e também tinham Bob Charlton, um dos melhores ingleses de todos os tempos. E aí eles conseguiram despachar Portugal. A final então era entre Inglaterra e Alemanha. Os alemães abriram o placar, os ingleses viraram, os alemães empataram no final e levaram para prorrogação. E aí que o Hurst marca o famoso gol fantasma, uma bola que não entrou, mas decidiu aquela final. Depois ele completou o hat-trick, 4-2 no placar. Inglaterra campeã em casa. Vamos para a Copa de 70, que foi a primeira disputada nem na Europa nem na América do Sul, né? Ela foi no México. A atual campeã Inglaterra fez a viagem mais cedo para tentar se acostumar com o calor, mas não deu muito certo, caíram nas quartas. E o Brasil vinha forte, mesmo sem Garrincha, tínhamos o famoso esquadrão, com craques como Carlos Alberto, Rivelino, Tostão, Jairzinho e claro, o experiente Pelé, comandados pelo ex-jogador Zagallo. O Brasil chegou para a final para jogar contra a Itália. A Itália tinha eliminado a Alemanha do artilheiro daquela Copa, Gerd Müller, com 10 gols. E essa seria então a quarta final de Copa para a seleção brasileira. O jogo foi pro intervalo empatado, mas no segundo tempo só deu o Brasil, que fez mais 3, incluindo aquele gol todo especial do Carlos Alberto Torres no final, um gol coletivo maravilhoso. O Brasil meteu 4-1 e conquistou o tricampeonato mundial, se consolidando como o país do futebol e passando a Itália em número de títulos. Foi um feito muito grande também para o Zagallo, que se tornou a primeira pessoa a vencer uma Copa do Mundo como jogador e como treinador. Depois de muito tempo querendo sediar uma Copa, em 1974 eles conseguiram. A Copa foi na Alemanha, ainda como Alemanha Ocidental, e teve um formato um pouco diferente. Antes, os grupos levavam para o mata-mata. Agora, os grupos levavam para uma segunda fase de grupos, exatamente. E aí quem vencesse essa segunda fase de grupos faria a final. Uma das finalistas foi a famosa Laranja Mecânica, aquela seleção da Holanda que encantou a todos em 74, comandada pelo Rinus Michels fora de campo e pelo gênio Cruyff dentro dele. Com o futebol
futebol total dos caras, eles, por exemplo, ajudaram a despachar o Brasil, já que a Holanda venceu o grupo dessa segunda fase de grupos. É um pouco complicado, né? E o vencedor do outro grupo para fazer a final contra a Holanda foi justamente a anfitriã Alemanha Ocidental, que agora tinha o Beckenbauer já não mais tão jovenzinho e outros destaques como, por exemplo, o goleirão Sepp Maier. A história das Copas às vezes conta histórias de grandes equipes que não conseguiram vencê-la, e é o caso de 74 com o carrossel holandês. Eles abriram o placar de pênalti, depois viram a Alemanha empatar com o Breitner também de pênalti. Esse mesmo camarada depois salvaria uma bola em cima da linha e o Gerd Müller seria responsável por virar o jogo, tornando a Alemanha bicampeã dentro de casa. Uma seleção que às vezes é menos lembrada do que aquela que foi vice, que encantou mais. Agora em 1978 era a vez da Argentina sediar. A Argentina, vocês lembram no comecinho do vídeo, foi uma das seleções que mais se destacou naquelas primeiras edições da Copa, né? Mas depois acabou passando bastante tempo sem conseguir ter um grande desempenho, mas que talvez pudesse construir uma história bonita, porque vinha surgindo um jovem craque chamado Diego Armando Maradona, mas ele foi cortado antes da Copa começar. Calma, que não era a vez dele ainda, tá? No mesmo formato da edição passada, a Argentina, liderada pelo craque Mário Kempes, foi o artilheiro da competição com 6 gols, venceu o seu grupo para fazer a final contra a Holanda, que novamente tinha a chance de vencer. Só que a ida da Argentina para a final foi de forma bastante polêmica, para dizer o mínimo. Houve uma denúncia de fraude nos testes antidoping, em que parece que os argentinos pagaram outras pessoas para fazerem o xixi ali, né? E dessa maneira burlar os exames. E isso meio que já foi até confirmado por um ex-jogador dessa seleção. E tem outra polêmica: para passar em primeiro no grupo, a Argentina precisava vencer o Peru por 4 gols de diferença. Aí rola uma história até de que talvez tenha havido um suborno e a Argentina enfia 6 no Peru, indo pra final de uma maneira suspeita no momento em que a Argentina vivia uma ditadura. Ainda um bom time, a Holanda de Neskens não era a mesma de 74, já não tinha Rinus Michels no comando e nem Cruyff em campo, ele que tinha se recusado a ir pra Copa do Mundo por conta daquele caso em que ele foi sequestrado, né? A Argentina abriu o placar com o Kempes e é só no finalzinho do jogo que a Holanda empata. Já na prorrogação, o Kempes coloca a Argentina de novo na frente e o Bertone faz o 3-1, dando o título mais uma vez para a seleção anfitriã, os argentinos. A Copa do Mundo de 1982 foi na Espanha com uma nova mudança de formato. Agora participavam 24 seleções num esquema com 2 fases de grupos que levavam a uma semifinal. A Argentina dessa vez já tinha Maradona, mas eles não conseguiram ir muito bem na competição não. O brilho dessa Copa era todo do Brasil. Aquele time treinado pelo Tele Santana foi considerado muitas vezes por várias pessoas como uma das melhores seleções de todos os tempos, né? A gente até fez um vídeo aqui mostrando que foi uma das melhores seleções que não ganharam a Copa. Tinha muitos craques como Falcão, Júnior, Sócrates e Zico. Só que foi nessa Copa que o timaço do Brasil foi eliminado para a Itália com o famoso hat-trick de Paolo Rossi. Ele que não tinha feito nenhum gol na Copa, resolveu fazer 3 no Brasil. E a Itália acabou chegando na final para enfrentar a Alemanha. Mas o Brasil também esteve na final. Ué, como, né? Com o árbitro Arnaldo César Coelho, exatamente o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa. Pode isso, Arnaldo? Depois de um 0-0 no primeiro tempo, o Rossi abre o placar para a Itália e em seguida eles ampliam até 3-0. O Breitner faz um gol de honra para a Alemanha, mas não tem jeito, a Itália se sagra tricampeã mundial e empata em número de títulos com o Brasil. Em 86 a Copa volta a ser sediada no México e dessa vez o formato muda novamente, mas cara, essa vez foi pro bem, porque eles voltaram com fase de grupos e depois mata-mata, sem essa loucura de segunda fase de grupos aí que é bizarro, né? Foi uma Copa de surpresas, com a Bélgica fazendo a sua melhor campanha na história e chegando às semifinais, enquanto a Dinamarca em sua primeira Copa do Mundo também surpreendeu e ficou até conhecida como Dinamáquina. E quando a gente fala de Copa do Mundo de 86, eu sei do que você lembra, porque eu lembro também na hora, que é o jogo de quartas de final da Argentina contra a Inglaterra. Aquele jogo em que o Maradona teve uma atuação apoteótica, fez um gol de placa, fez o gol de mão e ele acabou levando a Argentina para mais uma final, novamente contra a Alemanha. E os caras tinham um plano para parar o Maradona, que foi o craque daquela Copa com 5 gols, 5 assistências. A solução encontrada pelo Beckenbauer, que agora treinava a Alemanha, foi colocar um dos melhores jogadores da equipe, o Matthaus, para marcar individualmente o Maradona. E até funcionou, conseguindo anular um pouco ele ali, mas não adiantou para parar a Argentina como um todo. Eles abriram o placar e depois ampliaram para 2-0. Já no final, a Alemanha consegue empatar com 2 gols de cobrança de escanteio. Mais um gol do Burruchaga com assistência do gênio Maradona acabou garantindo o título da Copa para a agora bicampeã Argentina.
Passando para 1990, a Copa do Mundo volta para a Itália, que buscava ser a primeira tetracampeã mundial. Essa edição também foi a primeira na história das Copas em que todas as seleções campeãs tiveram participando. E foi uma Copa marcada por figuras carismáticas, como por exemplo, o goleirão colombiano maluco René Higuita e o atacante camaronês Roger Milla, já com 38 anos, que marcou esse famoso gol com comemoração na bandeirinha. E a anfitriã Itália até foi longe, até as semifinais, mas foi eliminada pela Argentina de Maradona, que novamente chegava numa final e mais uma vez para enfrentar a Alemanha. Os alemães chegavam para a terceira final de Copa do Mundo consecutiva e dessa vez com uma grande vontade de vingança, porque eles tinham perdido a final anterior para a própria Argentina e eles conseguiram dar o troco. Depois de uma boa parte do jogo sem gols, a Alemanha tem um pênalti bem polêmico no finalzinho da partida e converte com o Breme para se sagrar então tricampeã. Que é uma curiosidade interessante, o Maradona fez mais uma de mão nessa Copa. Não foi um gol, mas contra a União Soviética, ele pulou e defendeu uma bola igual goleiro. Igual o Suárez fez em 2010, sacou? E saiu impune de novo. Chega a vez da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos com uma nova regra. Agora não podia mais recuar a bola propositalmente pro goleiro. Claro, com aquela exceção de que com a cabeça pode, né, e tal. Então, em teoria, essa regra iria valorizar um jogo mais ofensivo. E foi uma Copa de surpresas, como por exemplo, a Romênia e especialmente a Bulgária, que tinha a estrela do Barcelona, Stoichkov, que foi um dos artilheiros daquela Copa com 6 gols. Mas também foi uma Copa marcada por tragédia, quando, por exemplo, o zagueirão Andrés Escobar da Colômbia fez um gol contra. Esse gol contra ajudou a eliminar a Colômbia da Copa do Mundo e quando ele voltou pro seu país foi brutalmente assassinado a tiros. Essa Copa teve zebras, né? Foi meio doida. Por exemplo, França e Inglaterra nem classificaram, a Argentina caiu cedo, né? Teve aquele famoso caso de doping do Maradona e o destaque se dava pelo Brasil, comandado pelo Parreira, que tinha aquela dupla muito legal no ataque, Bebeto e Romário, e a Itália, que tinha grandes nomes como Maldini e Roberto Baggio. Essas duas seleções se enfrentaram na final, ou seja, quem vencesse seria a primeira seleção a conseguir 4 Copas do Mundo, certo? Com grandes atacantes em campo, o jogo ficou 0 a 0 e foi a primeira final de Copa a ir para a cobrança de pênaltis. E no momento chave, Roberto Baggio isolou sua cobrança e aí não teve jeito. E também foi o tetra de Zagallo, pessoalmente, ele que tinha vencido 2 Copas do Mundo como jogador, uma como treinador e agora participava ali como coordenador da equipe técnica e ganhou mais uma. Vocês vão ter que me engolir! No ano de 1998, a Copa foi sediada na França. Era uma seleção tradicional, mas que nunca tinha vencido o torneio, né? E uma nova mudança de formato. Agora passaríamos a ter 32 seleções disputando o caneco, o que se manteve até essa Copa de 2022. Em 2026 já serão 48 seleções, né? O Brasil era um dos favoritos, sem dúvida nenhuma. Não tinha o Romário afastado da seleção, mas tinha Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Enquanto a anfitriã França também não tava de brincadeira, né? Era Vieira, Deschamps, Zidane e um novinho Thierry Henry. Essas duas seleções fazem a final, só que antes dela aconteceu aquele caso histórico. O Ronaldo teve uma convulsão, virou dúvida pro jogo, até foi jogar, mas a confiança da seleção estava abalada, ele parecia não estar 100%, e aí o que se viu em campo foi um show do Zidane, que marcou 2 vezes de cabeça. O Petit fechou o placar em 3 a 0 para a França ganhar a Copa do Mundo em cima de um Brasil irreconhecível e novamente a anfitriã levando o título para casa. 2002 chegou e foi um ano histórico para as Copas do Mundo, porque foi a primeira vez que ela não foi disputada, nem nas Américas e nem na Europa. E também foi a primeira vez que ela ocorreu em 2 países diferentes, Coreia do Sul e Japão. Uma das favoritas, a França, não contava com o Zidane para os primeiros jogos, ele tinha se lesionado e acabou caindo na fase de grupos. Enquanto isso, o Brasil, comandado por Filipão, vinha com um grande jogador, Ronaldo Fenômeno, sob muita desconfiança depois de ter ficado aí por praticamente 1 ano e meio sem jogar, com uma lesão seríssima no joelho. Mas contava também com o Ronaldinho Gaúcho e com o cara que possivelmente foi o craque dessa Copa. Para muitos, Rivaldo foi o melhor dos 3 R's que compunham o ataque brasileiro. A seleção chegou nas semifinais para vencer a Turquia num jogo duríssimo, com gol de biquinho do Ronaldo naquela partida que ficou marcada pelos turcos perseguindo o Denilson. Na outra semifinal, a Coreia do Sul, que tinha chegado lá com muita polêmica, acabou perdendo para a Alemanha. E em 2002 tivemos por enquanto a primeira e única final de Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha. Essas duas seleções vinham se destacando muito, né? Até
2002 só tinham tido 4 Copas do Mundo sem Brasil ou Alemanha na final, então era justíssimo que elas finalmente se enfrentassem. Dessa vez o Ronaldo estava inspirado, fez 2 gols e trouxe pra casa então o famoso Penta. Nesse vídeo a gente foi sucinto pra conseguir contar a história de todas as Copas, mas se você quiser saber mais detalhes sobre o Penta do Brasil, a gente fez um vídeo muito especial que ficou muito bacana mesmo, tá passando aqui agora os nossos 5 títulos de Copa do Mundo. Fica aí a minha recomendação pra você ver depois, beleza? Em 2006 a Copa era de novo na Alemanha e o Brasil chegava novamente como um dos favoritos, já que tinha aí o famoso quadrado mágico, que não foi tão mágico assim. Essa Copa também foi a primeira de um novinho Lionel Messi. Mas quando o Brasil chegou nas quartas e jogou contra a França, viu um show do Zidane, que dominou o meio de campo e carregou a sua seleção para a final, para enfrentar a Itália, que tinha grandes nomes, como Cannavaro, Pirlo e Totti. E foi uma final pra lá de histórica, né? Primeiramente pênalti para os franceses e o Zidane na frente do Buffon numa final de Copa simplesmente mete uma cavadinha e depois vê o Materazzi empatar para os italianos. Sem mais gols, o confronto continua na prorrogação, quando Zidane e Materazzi começam a discutir, o italiano xinga a irmã do Zizou e o francês desfere um golpe de crânio bem no meio do peito do Materazzi, sendo expulso naquela que foi a sua aposentadoria da seleção e criando um dos momentos mais icônicos de todas as Copas. Nos penais, Itália tetracampeã mundial. Em 2010 a Copa foi na África do Sul, essa Copa foi muito legal, né? Que clima gostoso que tava lá, a primeira Copa no continente africano, Waka Waka da Shakira e claro, o melhor som de todas as Copas, o doce zumbido das vuvuzelas. Não, e alguns momentos absolutamente épicos, né? Foi nessa Copa que o Suárez faz a defesa contra a Gana, que o De Jong dá uma solada com as travas da chuteira no meio do peito do Xabi Alonso e que um brasileiro doidão dá um pisão no Robben lá, é expulso e acaba fazendo o Brasil ser eliminado pra Holanda. E uma coisa muito interessante dessa Copa é que as duas finalistas da edição anterior, França e Itália, ficaram em último nos seus respectivos grupos. No final das contas, a Super Holanda de Sneijder, Van Persie e Robben elimina o Uruguai e vai para mais uma final, para enfrentar a Espanha, que era pela primeira vez finalista de uma Copa do Mundo. E não era só a primeira final dos espanhóis não, era a primeira campanha de destaque deles nas Copas, né? Eu acho que nesse vídeo eu mal falei o nome do país, né, da Espanha. Mas esse ano foi o ano do tic-tac, senhoras e senhores. Um time que encantava com Xavi, Iniesta e Davi Villa, que fez um jogo muito pegado contra a Holanda, mas que na prorrogação, com um golzinho do Iniesta, levou a Copa do Mundo pra casa. A gente também fez um vídeo só sobre essa Espanha, fica a recomendação, tá passando aqui, beleza? E chega a Copa do Mundo de 2014, mais uma vez no Brasil, uma Copa que também aconteceram várias coisas incríveis que a gente pode relembrar rapidamente. A atual campeã Espanha caiu na fase de grupos, um vexame, enquanto a Costa Rica surpreendeu a todos e só foi eliminada para a Holanda nos pênaltis naquele jogo em que o Van Gaal trocou de goleiro só para as cobranças de penal. Tivemos gols históricos como aquele do James Rodrigues de fora da área e o mergulho peixinho maravilhoso do Van Persie. E também, claro, é a Copa em que o Brasil vai para a semifinal contra a Alemanha, sem o Thiago Silva suspenso, sem o Neymar machucado e toma simplesmente o maior vexame da sua história, 7 a 1, não vou entrar em detalhes, todo mundo sabe, beleza? O bom é que do 7 a 1 pra agora em 2022 muita coisa mudou. E a decisão então é entre a Alemanha e a Argentina, e os argentinos liderados pelo Messi conseguem ser superiores em alguns momentos, inclusive tiveram chances pra ganhar aquela Copa do Mundo com o Higuaín, com o Messi, mas eles perderam. E na prorrogação, o Götze veio do banco pra decidir o jogo e dar o tetracampeonato para a Alemanha. E também ficou um gosto estranho pros brasileiros, né? Porque quem foi campeã foi a seleção que passou o trator em cima da gente, mas ao mesmo tempo, pelo menos, eles impediram a Argentina de ser campeã no Brasil. No momento desse vídeo, a última edição da Copa do Mundo foi em 2018. Foi sediada na Rússia e dessa vez foi a vez da atual campeã Alemanha cair na fase de grupos. Alguns dos favoritos eram Portugal, que liderada por Cristiano Ronaldo, venceu a Eurocopa 2 anos antes. O próprio Brasil, que tinha conseguido se recuperar do 7 a 1. E a França, que estava lotada de bons nomes e um jovem Kylian Mbappé. E nessa Copa, o Harry Kane acabou como artilheiro com 6 gols, mas a seleção dele foi despachada pela surpresa do torneio, a Croácia, que com Rakitic, Modric, foi finalista, só que foram enfrentar a França. Os franceses eram amplamente favoritos, tinha muita gente boa naquele time, né? O jogo chega a ficar 1 a 1, mas depois a França deslancha, mete 3, inclusive com o garoto Mbappé fazendo gol em final de Copa, e ainda entrega um gol pra Croácia naquela atrapalhada bizonha do Lloris, mas que não mudou o resultado, França campeã do mundo pela segunda vez. Com isso, vem alguns números bem legais sobre as Copas do Mundo, se liga. Foram 21 Copas até o momento, vencidas por 8 países diferentes, Brasil com 5 títulos, Alemanha
Alemanha com 4, Itália também com 4, Argentina, França e Uruguai com 2, Inglaterra e Espanha com um título cada. O time com mais vices sem nunca vencer foi a Holanda, que parou na final em 3 vezes, seguida por Hungria e Tchecoslováquia, 2 vezes vice-campeãs. Das 21 Copas, ela foi vencida pelas anfitriãs do torneio em 6 ocasiões. E como a próxima é no Catar, certamente não vai acontecer isso daí. O maior artilheiro das Copas é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols marcados. E o cara que mais marcou em apenas uma edição foi o Just Fontaine, com 13. O jogador que mais venceu a Copa do Mundo, Pelé, 3 vezes. E apenas uma seleção que disputou todas as edições desse torneio: o Brasil. Obviamente, falando de tantas Copas, não deu pra gente aprofundar tanto em cada uma, mas acho que demos um panorama bem legal de tudo que aconteceu até hoje. Esperamos que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito o canal. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou!